Fala galera, saudações rubro-negras. Meu nome é Fabiano Moço, temos o canal da Urubu Rei, só seguir a gente lá, né? Inclusive curta esse vídeo, comente, clique no sininho e se você não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal, certo? Aqui são algumas curiosidades sobre o Flamengo para testar seu conhecimento e saber um pouquinho mais sobre esse universo a respeito do nosso rubro-negro. Primeira curiosidade de hoje: em 1927, o Flamengo tinha brigado com a AMEA, que era a associação que fazia o campeonato carioca, porque o Flamengo não concordava com pagar jogador por debaixo dos panos, né? Na época era esporte amador, né? Quem jogava no Flamengo jogava porque era flamenguista, né? Não por conta de dinheiro. Então, por conta disso, o Flamengo era contra, mas muitos clubes utilizavam de pagar jogadores, né, para jogar nos seus respectivos clubes. Então, como o Flamengo era contra e estava brigando muito, batendo muito de frente com a AMEA por causa disso, a AMEA tirou o Flamengo do Campeonato Carioca de 1927. Sendo assim, muitos jogadores do Flamengo saíram para outros clubes, né, e o Flamengo não ia participar. Só que a pressão da torcida do Flamengo foi muito grande na época e a AMEA acabou voltando atrás nas vésperas do campeonato. O que acontece? O Flamengo ficou sem time para poder jogar. Dois jogadores, né, daquela época retornaram, o centroavante Nonô e o Moderato, né? Subiu os jogadores da base, na época era o Flávio Costa, estava subindo, e outros para compor o elenco. O Flamengo acabou fazendo um cata-cata, torcedor mesmo na rua, coisa e tal. Pô, você joga bola? Vem jogar no Flamengo, quer jogar? Vamos jogar o campeonato. O Flamengo começou mal, com certeza, né? Não é um time totalmente profissional, né? E tivemos muita dificuldade no primeiro turno. O Moderato, que era nosso principal jogador, era jogador de seleção, né? É considerado nosso primeiro craque. Ele teve que operar apêndice e ficou fora do campeonato quase que inteiro, né? Mais uma dificuldade para o Flamengo nessa época. Com isso, a gente foi galgando espaço, fomos ganhando alguns jogos e tal, e chegamos à final contra o América, o poderoso América na época, e era o favoritíssimo a conquistar o título de 27. O Moderato, ainda com os pontos da operação de apêndice, ele pediu para jogar, né? Botou uma cinta para não estourar os pontos e entrou em campo de cinema. Foi considerado um louco, né, cara? Você podia estourar um ponto desse, sangrar, não ia se perceber, porque a camisa do Flamengo era vermelho e preto, né? E o cara podia morrer em campo. Entrou, o jogo estava acerrado ali, 1-1, e pô, e vai passando o tempo, lá para os 40 e poucos minutos já do segundo tempo, sobrou uma bola na área, no pé de Moderato. Moderato chutou, a bola desviou no zagueiro Penaforte, que era um jogador do Flamengo que saiu do time por conta de uma mobília, né, para casa dele, foi jogar no América. A bola desviou nesse jogador, Flamengo 2-1, campeão de 1927. Os jornais retrataram no dia seguinte que o Flamengo era a camisa que jogava sozinha, não precisava de time, porque o time era um time quase que escolhido na rua, apelidada de manto sagrado hoje. Curiosidade bacana, não sei se a galera já sabia, se não sabia, né? Comenta aí, né? E curta esse vídeo aí. Segunda curiosidade, a frase "uma vez Flamengo, sempre Flamengo", que toca no hino, né, do Flamengo, feito por Lamartine Babo. Essa frase não é de Lamartine Babo, e sim do Júlio Silva, carnavalesco, que fez essa frase em 1929. E ele era flamenguista e ele saía em um bloco, no bloco do Eu Sozinho, lá no Rio de Janeiro. Ele lançou essa frase e essa frase ficou imortalizada no hino do Flamengo, um hino feito por Lamartine Babo, né? Outra curiosidade bacana. Terceira curiosidade: a primeira torcida organizada do Brasil, né? Era uma torcida do Flamengo chamada Charanga do Flamengo, que foi criada em 1942 por Jaime de Carvalho.
1942 foi o ano do nosso primeiro título do primeiro tricampeonato. Mas existe relato que antes dessa torcida, essa torcida está no Guinness Book como a primeira torcida do Brasil, certo? Torcida organizada. Mas em 1927, concluindo aquela história que a gente contou, foi feita uma torcida em um colégio do Rio de Janeiro chamado Ala Flamenga, em que a maioria dos torcedores eram composta por mulher, e na época a mulher nem podia votar, né, que dirá torcer. Mas foi criada essa torcida aí em 1927. Jogador Leônidas da Silva, o criador da bicicleta, e entre vários apelidos que ele tinha um apelido de Diamante Negro. Foi um dos jogadores de mais sucesso, posso se dizer até mais que Pelé ou Neymar hoje, porque ele que criou essa coisa do marketing como jogador, certo? Ele era um jogador tão conceituado que muitas empresas começaram a apanhar ele para ser garoto propaganda. Foi pioneiro nessa questão de ser garoto propaganda de marcas. E eu acho que a empresa de chocolate ganhou o nome dele, né? Ele foi garoto propaganda dessa empresa de chocolate, e tem um chocolate com o nome dele chamado Diamante Negro, que existe até hoje. Esse Diamante Negro que o pessoal compra é de um jogador do Flamengo chamado Leônidas da Silva, o cara que inventou a bicicleta. Galera, quinta e última curiosidade: o jogo de maior público entre clubes foi um Fla-Flu em 1963. Aproximadamente quase 200 mil pessoas foram no Maracanã nesse dia. Era uma final de estadual que o Flamengo se consagrou campeão num empate de 0-0, e o Flamengo tinha a vantagem do empate. Muitas famílias de jogadores não conseguiu nem entrar ao Maracanã, muita gente estava com ingresso e não entrou. Jogo de maior público, e isso está no Guinness Book. E não vai ser batido, até porque não existe estádio, nem vai ser criado estádio para comportar um público desse tamanho. Galera, saudações rubro-negra, tudo nosso. Espero que o pessoal tenha curtido algumas dessas curiosidades. Se você já conhecia algumas, comentem. Se você não conhecia, curta esse vídeo, e até a próxima. Canal Urubu Rei, papo de botequim, curiosidades sobre o Flamengo. Valeu, saudações rubro-negra, tudo nosso sempre.